1692, em Salem, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria e 20 morreram injustamente. Mas será que realmente existiam bruxas? Ou tudo isso não passou de uma histeria coletiva? Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha maratona de Halloween. Eu sou Carol e aqui a gente explora mistérios, casos assombrados e assustadores e também tem relatos assombrados enviados por inscritos. Se você tiver alguma, manda no meu e-mail que está na descrição desse vídeo, que é conteseuterror@gmail.com. Nesse mês de outubro estamos tendo vídeos todos os dias. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Hoje eu trago para vocês a história das bruxas de Salem, né? Vamos aproveitar então, já que estamos no mês do Halloween e eu tô falando tudo sobre o Halloween, então nada mais justo que falar das bruxas de Salem. Bom, começando aqui então com o contexto histórico de quando os colonos, né, da Europa foram para os Estados Unidos, que eram os puritanos. Eu vou contar mais ou menos como que foi que eles chegaram até lá. Então, para quem não sabe, os puritanos, eles eram protestantes radicais na Inglaterra. E eles surgiram no século XVI. Mas antes, eles faziam parte da igreja anglicana. Mas mesmo assim, eles não estavam tão contentes assim com a igreja, então eles queriam purificar de tudo que era mundano. Então eles criaram uma outra igreja, que foi daí que veio o nome de puritanos, que era sentido de purificar. No início do século XVII, muitos foram perseguidos na Inglaterra e migraram para a América, principalmente nos Estados Unidos, fundando colônias, principalmente na região da Nova Inglaterra, que é no norte dos Estados Unidos. Então os puritanos, eles defendiam uma vida simples, que era totalmente centrada na Bíblia. Então para eles festas populares eram pecaminosas. Então quando eles chegaram lá nos Estados Unidos, o Halloween não pegou de primeira, porque como eles já não comemoravam esse tipo de celebração pagã, então os Estados Unidos demorou ainda um pouco para ter a cultura do Halloween. Então no século XVII, eles chegaram lá na Nova Inglaterra, né, que era ainda uma região em construção, e não era uma vida fácil que eles tinham, porque eram guerras com indígenas, doenças, invernos rigorosos, e também tinham colheitas incertas. Os moradores de Salem, então, eles eram puritanos. Tudo começou então em 1692, onde Betty Parris, de apenas 9 anos, filha do reverendo Samuel Parris, e sua prima Abigail Williams, de apenas 11 anos. Elas começaram a ter convulsões, gritar, se contorcer, jogar objetos no chão. As meninas, elas diziam ser atacadas por seres invisíveis. Logo, outras meninas da comunidade também começaram a apresentar os mesmos sintomas. Então, o médico local, William Griggs, sem conseguir explicar o que havia de errado com elas, ele deu o diagnóstico de que seria feitiçaria. As meninas foram pressionadas a falar quem é que as atacava, e as meninas, elas acusaram as mulheres que já eram mal vistas na sociedade, que era a Tituba, a escrava do reverendo. Então, ela sempre ficava contando histórias de espíritos e de magia. Outra moça era Sarah Good, que ela era uma mendiga e desprezada pela comunidade, e ela era muito hostilizada por pedir comida. E outra que era Sarah Osborne. Ela era uma viúva doente e que não frequentava a igreja. Então, durante o interrogatório, Tituba foi a primeira a confessar. Mas, não que ela fosse culpada, mas porque foi ameaçada e afirmou que outras bruxas estavam agindo em Salem. A coitada foi tão ameaçada que ela teve que falar alguma coisa. E com tudo isso que ela disse, foi mais uma lenha na fogueira para que eles realmente achassem que as bruxas estavam agindo ali no meio da comunidade fazendo coisas ruins. Então a histeria tomou conta da comunidade e um tribunal especial para isso foi criado, e dizem que eles aceitavam as chamadas provas espectrais. Que o que significa isso? Que era assim, se alguém sonhasse, tivesse visto ou sentido o espírito, isso seria aceito como uma prova real. Em junho de 1692 e maio de 1693, 20 pessoas foram executadas em Salem. 19 foram enforcadas, 14 mulheres e 5 homens, e um homem chamado Gilles Corey foi esmagado até a morte com pedras, porque ele se recusou a falar no tribunal. E muitos outros também que morreram em celas frias,
sem comida e sem cuidados. E alguns nomes ecoam até hoje, né? É Bridget Bishop, ela foi a primeira a ser enforcada. Rebecca Nurse, que ela era uma senhora de 71 anos, muito respeitada, mas mesmo assim foi condenada. Martha Corey, ela foi acusada somente por criticar os julgamentos. Mas será que tudo isso que essas pessoas sofreram e que essas pessoas de Salem também acreditavam, será que tudo isso era medo? Muitos historiadores acreditam que havia muito mais em jogo. Então, em outubro de 1692, a histeria saiu do controle. Até a esposa do governador William Phips foi acusada de bruxaria. E assim foi o ponto de virada que o governador ele dissolveu o tribunal e proibiu o uso de provas espectrais. Em 1693, os prisioneiros que ainda estavam presos, que ainda não foram mortos, eles foram libertados, mas o estrago já tinha feito, já tinham tirado 20 vidas e muitos já tinham morrido já na prisão. Anos depois, a comunidade recolheu o erro e em 1702 os julgamentos foram declarados ilegais. E em 1711 as famílias que perderam seus entes queridos receberam indenização. E só em 1957, mais de 250 anos depois, Massachusetts inocentou simbolicamente as vítimas. Hoje Salem ela é chamada de Cidade das Bruxas. Turistas visitam a região, compram lembranças e exploram os museus. Mas por trás desse comércio existe uma história assustadora e real. E você, deixa aí no comentário o que você acha dessa história toda. E também, muito obrigada por assistir até aqui. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.